Nós vamos começar lendo o texto de Apocalipse, capítulo 21. O texto começa dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Todo mundo sabe que há um céu, todo mundo espera ir para o céu. Mas quantos aqui sabem que a terra que nós habitamos vai ser transformada, vai ser renovada por Deus, e vai ser uma terra novinha em folha? Quantos sabiam disso? Você já se perguntou onde é que eu vou morar na eternidade? Quantos aqui sabem onde vão morar? Então me respondam. Você vai morar aonde? No céu? Sim ou não? Sim e não. Você vai morar no céu e na terra. Isso é novidade para você, não é? Você sabia que esta terra que nós temos aqui, ela vai continuar habitada? A Bíblia está dizendo: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O apóstolo Pedro deixa claro que esta renovação vai acontecer pelo fogo. Literalmente vai acontecer um cataclisma, e esta terra vai ser transformada no final de todas as coisas. Mas nós também habitaremos a terra, e não só os céus. E o texto continua dizendo: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém, queridos, é o lugar onde o trono de Deus está. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que ela está numa outra dimensão, mas que ela já está vindo em direção à terra. E ela vai chegar no tempo oportuno que Deus escolheu. E alguns teólogos dizem que aquela visão que Jacó teve de uma escada que anjos subiam e desciam, é uma escada que ligará a terra à Nova Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia de dimensões, o texto de Apocalipse diz que ela tem 12.000 estádios de comprimento e de largura. Ela é quadrada. O que significa isso? 2.300 quilômetros. Mais ou menos como daqui, um pouco além de Salvador, em comprimento e também em largura. É grande para dedéu. Vai caber todos os redimidos. Mas talvez você não soubesse, mas também a humanidade estará vivendo na terra. E o texto diz que a Nova Jerusalém desce da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Literalmente, da mesma maneira como uma noiva se veste bonita, pensando no noivo, né? O dia do casamento é o dia da noiva, né? Vamos combinar. Ninguém está nem aí se o camarada está de pinguim, se como é que ele está, porque aquele dia é um dia dela. Mas ela está bonita daquele jeito para o noivo. Eu me lembro do dia do meu casamento, gente. Quando a Lília entrou, deu um nó na garganta. Falei: Deus, esse mulherão só para mim. Ela veio, parecia uma rainha. Chorei o casamento inteiro, só de ver aquela mulher maravilhosa. E realmente, Deus deu ela para mim. Eu sempre falo: Deus me ama muito. A Bíblia diz que a herança é dos pais, mas a mulher virtuosa é a herança do Senhor. E Ele me deu o melhor.
É duro ser feliz, viu? E a Jerusalém celeste, com todo o povo que nela está, é a noiva preparada para o Messias, para o Rei Jesus. Ela vai descer e ela vai estar sobrepondo a cidade de Jerusalém terrena. E o Rei Jesus governará em ambas. E nós, como seus servos, seus irmãos, subiremos e desceremos com livre acesso aos seus portões. Mas o texto diz: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Quem é o tabernáculo de Deus? Quem é? Jesus. Vocês sabiam que a Bíblia diz que não vai mais haver templo? Porque o próprio Jesus, o Deus encarnado, habitará com eles. Queridos, vocês já imaginaram que coisa maravilhosa? Que coisa linda. Lá no livro de Apocalipse, quando no capítulo 5, João vê o trono, ele vê alguns tronos. Vê o trono de Deus e vê um trono vago ao lado do trono de Deus. E de repente, ele começa a ouvir cânticos. O cântico dos redimidos. Vários cânticos, o cântico dos 144 mil. E de repente, entra o Cordeiro. O tabernáculo de Deus entre os homens. Querido, nesse tempo, Jesus vai habitar conosco para sempre. Você não vai mais precisar fechar os seus olhos para tentar enxergar. Em qualquer lugar da cidade que você tiver, você vai olhar e vai ver o brilho da glória de Deus que emana do seu corpo. A Bíblia diz que não haverá mais sol, porque o Cordeiro será a sua luz. Amém ou não? Amém, irmãos, glória a Deus. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando o sol nasce e ele começa a subir, ele começa a produzir sombra na gente, não é? Sombra fala de trevas, de ausência de luz. Mas quando o sol está a pino, a sombra está debaixo dos nossos pés. É assim quando a vereda do justo for dia perfeito. Não haverá mais sombra, porque toda sombra estará debaixo dos pés do povo de Deus. Amém? Toda sombra, todo pecado, toda morte, tudo aquilo que é contrário à verdade e à luz de Deus, estará debaixo dos nossos pés. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você vai caminhar no mesmo lugar que o Rei Jesus. E o texto diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: hoje é um tempo de choro, mas o próprio Jesus vai enxugar as suas lágrimas. Amém? Se você entrou aqui hoje, querido, e tem algum motivo muito sério que tem te feito chorar, eu quero te dizer que esses dias estão contados. Está chegando o dia em que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. E não haverá mais choro, nem pranto, amém? A Bíblia continua dizendo: já não existirá a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Vamos dizer assim: não haverá mais morte. O apóstolo Paulo sabia disso. Certa vez ele desafiou a morte. Ele começou a dizer: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Ele
Ele já estava com seus dias contados, sendo preparado para uma decapitação. Mas ele dizia: ó morte, onde você está? Onde está o seu aguilhão? Porque ele sabia da ressurreição. Querido, se você perdeu alguém muito querido e você está vivendo dor, saiba que este choro tem dias contados. Estas lágrimas passarão, porque muito em breve nós estaremos diante daquele que é o autor da vida e da vida eterna. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado: se você não sabia, eu quero te dizer que você é um ser eterno. Você vai viver para sempre. Diga assim: não haverá mais morte. Diga: não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém? Estas coisas não farão parte do nosso dia a dia. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é que está sentado no trono? Fale forte. Quem é o Alfa e o Ômega? Queridos, você sabe o que é Alfa e Ômega? O princípio e o fim. Na verdade, ele não disse Alfa e Ômega, porque o Novo Testamento foi traduzido para o grego, mas Jesus falava hebraico. Ele disse: eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo que está dentro de um alfabeto, todas as palavras, todos os poemas, todas as canções, todas as ações que podem ser expressas através do alfabeto, tudo isso está compreendido em Jesus. Por isso eu quero te dizer, meu querido, que os melhores sonhos, as melhores visões, as melhores ideias, as melhores ações, a melhor manifestação de amor, tudo isso vem dele e é para ele, para a glória do seu nome, para a exaltação, e pelos séculos dos séculos será contado entre todos quem é o autor da vida, quem é o autor da sua fé, quem é o autor da sua fé, quem é o autor da sua vida, quem é o autor de todas as coisas, quem é o princípio de tudo, para onde iremos. Amém? Ele é o princípio e o destino, o primeiro e o último. Ele é aquele para onde nós vamos. Então, meu querido, não tenha medo. Jesus certa vez perguntou para Pedro: que dizem os homens que eu sou? E vários disseram muitas coisas, Elias, os profetas. E vocês o que dizem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem crê nesta palavra, quem declara isto, tem a vida eterna e caminha para Ele. Amém, irmãos? Ele é o destino da nossa vida. Por isso, se você se sente perdido, você não está perdido, porque Ele está dirigindo a sua vida, mesmo quando você não sabe. Se você tem medo do futuro, não tema, porque o que Deus tem reservado para você é o melhor. Melhor que o coração do homem não pode pensar, não pode tergiversar, elocubrar, dimensionar, não pode entender, não pode perscrutar. Mas você está caminhando para encontrar aquele que será o pastor da sua alma por todos os dias da eternidade. Amém? Quantos amam Jesus aqui? Quantos podem dizer: eu te amo, Jesus? Diga: é bom estar na tua presença. É bom estar firmado na rocha.
Ele continua dizendo: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água vida. Na vida tudo tem preço. As pessoas sempre querem um retorno para fazer algo para a gente, não é? A gente quer ser amado, precisa amar antes, não é? A gente quer ter amigos, precisamos ser leais antes. Mas Jesus fez primeiro. E a única coisa que Ele pediu de nós é dizer: eu aceito, eu te quero, eu te aceito na minha vida. De graça, quem tiver sede, eu darei de beber da água da vida. Querido, só vai a Jesus quem tem sede. Pessoas nesse mundo que acham que estão plenas, jamais vão buscar Jesus. Se sentem confortáveis, estão bem, talvez financeiramente, tem tudo que o mundo dá, tem a honra dos homens. Esse tipo de gente não precisa. Ou melhor, precisa muito, mas não sabe. Mas quem tem sede, e eu tenho sede, vai beber da água da vida, de graça. Se você entrou aqui hoje vazio, o que tem uma boa notícia para te dizer? É esse vazio que te trouxe aqui. E é esse vazio que vai ser preenchido pela água viva que Jesus tem para dar. Amém? E você vai transbordar da alegria de Deus na sua vida. Ele que está no trono. Ele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Ou seja, Ele fez a primeira criação. Mas o homem, pelo seu pecado e pela sua desobediência, fez com que tudo se tornasse corruptível. A terra, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus veio a este mundo, entrou na nossa miséria, entrou com a sua luz no meio das trevas. Sabe para quê? Para resgatar os que nele creem. E um dia nós habitaremos novamente na presença dele, numa nova terra e num novo céu, incorruptível. Diga para a pessoa do teu lado: neste novo lugar, pecado não vai entrar, tentação não vai entrar, Satanás não estará lá, o luto não estará lá, a morte não estará lá. Somente a glória de Deus estará na presença dos que são seu povo. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio, eu quero ir para lá. O vencedor herdará essas coisas. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor, meu querido? Ah, gostei. Vem aqui dizer aqui. Muito importante o que ela falou aqui. O que persistir crendo. Por que a Bíblia fala isso? Porque são muitas as parábolas que nos ensinam, os ensinamentos que nos mostram, que tem muita gente que começa, se encanta pelo Evangelho, mas diante das lutas, retrocede. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Até quando você vai crer em Jesus? Até quando, meu irmão? Diga: até a minha morte. Porque lá no céu eu não vou mais precisar crer. Lá eu o verei. Porque a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Lá eu não vou precisar de fé. Lá eu vou ver o meu Salvador. Hoje de manhã eu postei um cântico que eu toquei, que eu me lembrei da época que eu me converti. O céu é um lugar maravilhoso. Lembram-se disso?
cheio de glória e gozo, lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar, o céu é um lugar maravilhoso. Até quando você vai ficar firme? Cutuca a pessoa ao teu lado e fica, até quando você vai ficar firme? Diga, até o fim. Querido, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa as perdas, não importa o que nós passemos, o que a palavra de Deus diz, que aquele que crer e for perseverante até o final, este herdará todas estas coisas, amém? Aplauda o Senhor, diga, eu recebo em nome de Jesus. A maior de todas as heranças que ele diz, o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Poder chamar Deus de papai é muito bom. Porque o que é do meu papai é meu também. Amém? Para quem que você deixa a sua herança, querido? Para os seus filhos. E ele está dizendo isso. Aqueles que crerem em mim e que perseverarem até o fim, eu serei o seu Deus, e eles me serão filhos. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, você pode ser órfão de pais humanos. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais, mas pelo Pai Celeste, você nunca será. Sabe uma coisa boa? Deus não tem prediletos. Todos são diletos. Todos são filhos únicos. Por isso que Deus te fez único nesse mundo. Não existe ninguém igual a você. Até os gêmeos univitelinos podem ter o mesmo DNA, o mesmo fenótipo, a mesma aparência, mas são diferentes. Porque Deus fez cada um para ter um relacionamento pessoal com cada um. Amém? Mas aí ele diz aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Todos esses comportamentos, muitos de nós temos. Mas nós não somos essa coisa. Olha para a pessoa do teu lado e diga, você pode até cometer pecados, mas você não é o que o pecado está dizendo. Diga, você é um pecador, porém redimido pelo Senhor Jesus. Amém? Então diga assim, eu não sou feiticeiro, eu não sou idólatra, eu não sou impuro. Diga, eu não sou mentiroso. Diga, eu sou de Jesus, restaurado, lavado pelo sangue do Cordeiro, que nos branqueia de todo o pecado e de toda impureza. Mas como será? Como será esse lugar onde a gente vai habitar, essa nova terra? Eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês, porque às vezes a gente pensa que o céu é aquele lugar chato, cheio de nuvenzinha branca, que você fica dando um pulo de uma nuvem para outra. Às vezes é isso que o inimigo quer que você creia. O inimigo quer que você creia que lá é muito chato. Decameron, certa vez escreveu, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. O que ele está dizendo com isso? Olha, o que tem de bom na vida é aqui. Aproveite a vida aqui, porque lá não tem nada a ver. Querido, é um engano isso. A Bíblia diz que lá é muito melhor que aqui. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga para a pessoa do teu lado, você está preparado? Porque lá no céu vai ser demais. Querido, você vai viver as melhores adrenalinas do mundo. Você vai viver uma vida extraordinária, exuberante, cheia de plenitude. A única coisa que não vai ter lá é marasmo. Você vai viver plenamente. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quantos aqui acreditam que no céu vai ter música?
A gente não tem dificuldade de crer nisso, né? Até porque a Bíblia fala que os anjos cantam. Sabe, o livro de Hebreus fala que todas as coisas daqui são sombra das coisas de lá. Por exemplo, no templo de Jerusalém, havia um coro de 288 músicos que cantavam e tocavam. É uma big band. Tremendo. A Bíblia diz que isso é só sombra. Talvez no céu não serão 288, talvez 288 milhões. Você já imaginou no céu todos os redimidos de todas as épocas cantando um cântico novo ao Cordeiro? Vai ser de arrepiar, meu querido. Vai ser daquele som entrar na sua vida e você ficar abalado. Não vai dar para ficar no marasmo. Segunda pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que no céu vai ter dança? Querido, no céu vai ter balada. Mas não vai ser balada do inferno, vai ser balada do céu. Amém ou não? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Em muitos lugares da Bíblia, onde o júbilo é exuberante, o povo dança. Por exemplo, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, Miriam começou a dançar. Começou a dançar e cantar e profetizar. Olhe para a pessoa do teu lado, aprenda a chacoalhar o esqueleto. Porque lá no céu você vai ter que dançar. Glória a Deus! Sabe, querido, Davi, quando a arca da aliança chegou, a presença de Deus chegou em Jerusalém, ele ficou cheio de júbilo e dançou tanto, mas dançou tanto o rei, que as roupas dele subiam e mostrou a cueca. Aí a mulher dele falou: bonito, belo papel de um rei, dançar e mostrar a parte de baixo. E o texto diz que Davi falou: não me repreenda. E no mesmo texto diz que ela nunca teve filhos, porque não entendeu o valor de adorar exuberantemente. Lá no céu nós vamos adorar com o corpo, com a alma, com o espírito, todo ser que ele respira. Louva ao Senhor. Diga para a pessoa do teu lado: vai te preparando. Lá o Riléu vai ser ministério de todo mundo. E na terra também, né? E será que na terra, na nova terra, vai ter cinema? Será que vai ter teatro? Tá vendo? Cada um está procurando o seu lado. A Jaque já deu um glória a Deus ali. Querido, o que é um teatro ou um cinema? É alguém representando, contando uma história. Sim ou não? Ou fictícia ou da vida. Você sabia que Deus ama contar histórias? Na Bíblia, quando você lê, muitas vezes Deus, quando vai falar com o seu povo, quando ele chama Moisés, por exemplo, Moisés começa a conversar com ele começa a contar a história do que ele fez. E muitas vezes na Bíblia a gente vê Deus contando histórias. Então eu creio que na nova terra, as histórias que vão ser contadas são as nossas. Quem sabe você não vai ser um produtor de cinema e vai dizer: eu vou contar a história da Igreja Palavra Viva nos anos em que a guerra foi tremenda. E é o seguinte: venha, porque você vai ver em 3D, em 4D, não só o que eles viam, vocês vão ver todo o mundo espiritual revelado. Amém ou não? Eu creio que as pessoas, os poetas, os músicos, vão contar as histórias. Do mesmo jeito que hoje uma pessoa faz uma ficção. A vida na terra será normal, queridos. A única diferença é que não vai ter pecado, não vai ter dor, não vai ter roubo, vai ter justiça, corpos glorificados, não vai ter saúde, o ministério da saúde não vai existir, não vai precisar, todo mundo vai ser saudável. Quantos aqui acham que vai ter comida no céu? Ué, a Bíblia fala do banquete que o Cordeiro vai dar para a sua noiva. E sabe o que é bom, meu querido? A Bíblia diz que nós comeremos carnes gordurosas.
fala de doces e de vinhos clarificados. Misericórdia, meu irmão. Lá no céu eu vou ter barriga de tanquinho e vou comer picanha todo dia. Glória a Deus. Na terra, né? A Bíblia fala isso. Vinhos clarificados. Meu Deus do céu. Tremendo. Esse negócio de carne magrinha, de filé de frango, cebolado, chasso. Carne de primeira. Não sei como é que vai ser, porque não vai ter vaca para morrer, mas vai ser uma carne boa. Não é essas carnes horrorosas de soja. Essas carnes assim, come carne de soja que é igualzinho. Não, é um horror. Vai comer pão sem glúten, horror. Eu quero pão com glúten, meu irmão. Eu quero lactose. Eu quero tudo que eu tenho direito. E não vou engordar, vai ser uma bênção. Glória a Deus. E riso, será que vai ter riso no céu? Claro que vai ter riso. Sabe que o filho da promessa, Isaac, tem um nome que significa riso. Tsarak é riso. Deus é um Deus de alegria. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que não gosta de alegria. Tem gente que prefere ficar bravo, ficar taciturno. Ai, essa vida é dura. Olha para o teu irmão do lado e diga: o céu vai ser um lugar de alegria. Lucas 6, 21. O sermão do monte, o Senhor Jesus fala assim: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais. Por quê? Porque haveis de rir. Declara assim: lá no céu e na nova terra haverá riso. Tem coisa melhor do que você sentar numa mesa com irmãos queridos, com familiares, com amigos, e conversar de coisas alegres, lembrar de coisas agradáveis e dar risada? Não é bom, não é? Querido, crente tem que fazer isso também. Tem gente que pensa que essas coisas são pecado. Não, pecado é não fazer isso. Pecado é não viver para a glória de Deus. Pecado é não sorrir. Agora, claro que lá no céu não vai ter piada para rir do outro que caiu. Isso é coisa do inferno. Não é? Lá você vai rir das coisas lindas de Deus. Você vai rir dos beija-flores que vão estar voando no ar e vão trombar, e vão cair, vão levantar. E você fala: que glória, que coisa linda. E lá no céu, será que no céu vai ter entretenimento? Será que vai ter brincadeira no céu? Gincanas? Brincadeiras, sim ou não? Na terra, quando eu digo céu, eu falo nova terra, novos céus. Será que é uma heresia pensar nisso? Você se lembra que Jesus falou certa vez: se alguém não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Você já viu uma criança, o que ela faz na vida? Eu tenho um netinho de 2 anos, ele já levanta querendo brincar. A criança não levanta e fala: hoje eu tenho uma agenda lotada, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Não, ele vai brincar o dia inteiro. É óbvio que no céu, você vai, e na nova terra você vai ter muita coisa séria para fazer, mas vai ter tempo de lazer também. Amém? Glória a Deus. Vai ter tempo, que ele não vai ter 24 horas. Ai, meu tempo é pequeno. Não, você vai ter a eternidade. Amém? Glória a Deus. Querido, com isso eu posso dizer que vai ter jogos nos céus. Ou na nova terra. Eu creio que pode ter. Sim ou não? Com certeza o Corinthians não vai estar lá. Só os corintianos que se converterem. Mas também não vão estar os palmeirenses, São Paulinos, nenhum deles. Só os que se converterem, mas vai ter o time do céu. Por exemplo, lá
Talvez você possa jogar com o Neymar, se ele tiver convertido. E quando ele vier dar aquela driblada, você fala, eu já conheço, é assim, pum. Eu creio que na nova terra, nós teremos vida. Vamos trabalhar, vamos ter momentos de glorificar a Deus, mas em tudo que fizermos, Deus estará conosco. Não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem morte, nem luto. Mas nós seremos seres humanos que comerão. Jesus comeu depois que ressuscitou. Que seremos tocados, teremos um corpo glorificado, mas viveremos na presença de Deus. E o plano original de Deus para o homem lá do Éden será concretizado. Amém? Você já pensou que coisa maravilhosa? Eu queria dizer para vocês que esse mundo aqui é um mundo de muitos sonhos frustrados. Quantos aqui já tiveram algum sonho que nunca se concretizou na sua vida? Levante a mão. Muita gente, né? A Bíblia diz lá em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A gente sofre nesse mundo por injustiça, por frustração, por enfermidade, por perdas. Todas essas lacunas serão preenchidas em Cristo. Ainda nas bem-aventuranças, Lucas 6, de 20 a 23, a gente vê Jesus prometendo, e ele apresenta algumas das lacunas que nós vivemos e experimentamos nos nossos dias. Então ele diz assim, então olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele está dizendo, você que é pobre, um dia vai herdar o reino. Bem-aventurados vós os que tendes fome, e tem muita gente que passa fome literalmente. Ele diz, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque desta forma procederam seus pais para com os profetas. Quantos aqui já ouviram falar de uma americana chamada Helen Keller? Helen Keller foi uma mulher cega e surda. Ela foi a primeira mulher americana nesta condição a conseguir se formar bacharel. Posteriormente ela se tornou uma grande ativista em favor dos portadores de deficiência. E esta mulher foi inclusive objeto de um livro e posteriormente de um filme. Teve uma vida linda, cristã fervorosa. Olha o que ela disse. Ela disse assim, eu agradeço por 3 coisas na minha vida, todos os dias. Agradeço a Deus todos os dias. Primeiro, por me garantir conhecimento das suas obras. Segundo, por me conceder, no meu mundo de trevas, ela era cega, a luz da fé. E a terceira coisa pela qual ela agradece, por me dar a certeza de que eu vou viver num mundo novo, onde há luz, flores e música celestial. Coisa linda, né? Uma pessoa privada de luz, privada de som, com o coração cheio de fé e de esperança, dizendo, naquele lugar eu vou ouvir a melhor música, eu vou ver as mais belas flores, e eu creio nisso de todo o meu coração. Porque melhor do que saber que vai, é ter plena certeza, no momento em que nenhuma dessas coisas lhe era oferecida ou permitida. Talvez você também tenha muitos vazios e lacunas. Talvez você também tenha sonhos que não se concretizaram. Mas lá no céu,
lá na presença de Deus, toda lágrima vai ser enxuta, toda tristeza vai ser trocada por júbilo, por plenitude, por felicidade, por gratidão. Tudo por causa da presença do Jesus. Amém, querido? Como nós podemos viver nesse mundo de maneira a transmitir? Deixa eu dizer algo para você. A igreja hoje enfrenta um tempo de batalha espiritual inigualável. Parece que a boca do inferno foi aberta. Hoje a gente vive as piores aberrações. Hoje, nesse momento que nós estamos falando, você tem pessoas no mundo inteiro tentando aprovar leis contra a pedofilia. Ou seja, aprovando a pedofilia. Nesse momento que nós estamos vivendo, você vê pais matando filhos brutalmente. Como aquele casal dos Nardoni que jogaram a menina, a própria filha, da janela. Nesse momento que nós estamos vivendo, você vê filhos matando pais à paulada, como aquela menina que está na cadeia. Nem me lembro o nome dela. Richthofen. Esse tipo de aberração está acontecendo de monte. E cada vez mais a igreja precisa se levantar. Se levantar com a mensagem mais pura e mais simples do Evangelho. Jesus é a solução, é o único caminho, é a única resposta, é o único que tem poder para restaurar uma vida, uma família, uma cidade, uma nação e o mundo inteiro. Ainda nós estamos numa grande luta contra o império das trevas e o diabo ruge. Ele é o príncipe desse mundo. Esta é a razão porque o mundo está assim e não Deus. Muita gente pergunta, se Deus fosse um Deus de amor, por que então Ele permitiria essas coisas? Eu faço a pergunta para você, por que então você não dá a sua vida para Ele e vê se Ele não vai transformar a tua história? As pessoas querem a intervenção de Deus, mas não querem dar a sua vida a Ele, para que Ele seja o condutor da sua história. Quantos aqui querem que Deus mude a sua história? Querido, só tem um jeito: entregar a vida ao Senhor Jesus. E se render a Ele e deixar Ele ser o Senhor da tua história, ser o Senhor da tua vida, das suas decisões, dos teus sentimentos. E Ele promete que aqueles que estão nele são mais do que vencedores. Agora, Deus tem um chamado para a igreja. Ainda que vivamos nessa terra, nós temos que ter a consciência de que nós somos cidadãos de outro reino. Se você puder andar nessa terra como filho do Deus vivo, a tua luz vai brilhar mais do que as trevas. E querido, luz e trevas não convivem. Aliás, no conceito da física, trevas não existem. Trevas é simplesmente a ausência de luz. Então, onde você chega, as trevas não vão prevalecer. Amém? Na tua casa, quando o inferno se levantar, dobra o teu joelho e invoque o nome de Jesus. Leia a palavra, profetize a palavra de Deus, e as trevas não prevalecerão. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O mundo precisa de faróis. O mundo precisa de pessoas que apontem a direção. Está na hora da igreja entender que o seu chamado é o chamado de Paulo. Orem para mim. Podem me imitar, porque eu estou imitando Jesus. É muito fácil dizer, não, eu sou pecador. Não olhe para mim, não, eu sou pecador. Não, eu sou pecador sim, mas tem que olhar para mim. Se eu não estou sendo o que eu devo ser, Deus vai me dar graça para que eu seja. Porque nessa história, neste tempo, eu fui chamado para iluminar a luz de Jesus no mundo de trevas.